Bom dia. Glória a Jesus. Bom dia, Marleusa. Deus é bom. Vamos começar mais um devocional e vamos terminar Lucas 8 e vamos para Lucas 9, tá? Vamos ver aí, né? A gente consegue tudo. Será? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, te agradecer pela tua bondade. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e agindo o Senhor não há quem possa impedir. E por isso eu quero colocar diante de ti, Pai, a minha casa, a minha família, a minha parentela, apresentar ao Senhor, papaizinho querido, a todos os meus. E eu quero declarar, assim como eu estou orando pelos meus, eu peço que o Senhor faça na vida destes que aqui estão assistindo, dessa pessoa que está representando uma família, que representa uma parentela. Então, eu oro ao Senhor, Pai, declarando sobre a vida deles que nenhuma arma forjada, nenhuma armadilha preparada contra eles venha prevalecer. Eu declaro, Senhor Jesus, e eu oro por todos os meus, por todos aqueles, Pai, que ainda não te conhecem, ainda não foram abertos os seus olhos ao entendimento de que só o Senhor é Deus e que não há outro além de ti. Então eu oro para que os olhos deles sejam abertos ao entendimento. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. E ao fazer isso, que eles decidam, que eles digam sim ao Senhor, que eles contribuem, que eles venham a retribuir com este amor, retribuir em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que haverá salvação no meio dos meus. Haverá salvação. Visita todos aqueles que precisam de libertação. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre eles, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez na minha vida, que o Senhor faça na vida de cada um deles. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei o poder que o Senhor tem. E é a melhor coisa que eu poderia oferecer e ministrar sobre a vida deles é esse relacionamento contigo, Pai. Em nome de Jesus, preencha todo vazio existencial. Preencha, Pai, e que eles consigam se render diante de Ti e nunca mais caminharem sozinhos. Em nome do Senhor Jesus, esta é, Pai, a minha oração. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Bom dia a todo mundo. Vamos terminar, então, a nossa leitura? Eu queria, desde já, tá aí convidando vocês. Eu tenho um grupo no WhatsApp, que inclusive, né, estamos aí ainda dentro de um propósito, é um grupo exclusivo de mulheres. E há muitos anos atrás que esse grupo foi criado, eu acho que já deve ter mais de 10 anos, eu vou olhar ele, mas tem mais de 10 anos que esse grupo foi criado. E antigamente, que já tem aí bons anos, que nós não nos reunimos. E aí, agora em abril, já estou aqui lançando de primeira mão, agora em abril,
nós vamos retornar. Então, nós vamos realizar um culto, um encontro entre nós. O grupo se chama Mulheres Unidas pela Fé. E nós vamos nos reunir aqui em Brasília, né? Na Samambaia. E não tem taxa de inscrição ou qualquer coisa desse sentido, não. É um grupo de mulheres, vamos nos reunir para adorar ao Senhor junto. É um momento de mesa, onde nós vamos sentar à mesa e cada um vai poder ir trazer a sua contribuição para a mesa, seja para o alimento, seja espiritual, né? Então, nós vamos nos alimentar na carne, né? Alimentar esse corpo físico, como alimentar o nosso espírito. E aí, então, eu quero que vocês já reservem aí essa data. Estou passando aqui em primeira mão para vocês, tá? Vou ainda falar lá no grupo até o último sábado de abril, porque é o próximo sábado que eu vou estar livre. Todos os outros eu já estou ministrando fora, então eu só vou estar livre no último sábado de abril. E aí, então, eu quero que você já reserve aí essa data para fazermos juntos aí esse culto. Quer ver? Deixa eu só confirmar aqui a data para a gente já se organizar aqui. Cadê? Dia 27, último sábado de abril. Dia 27 de abril, tá? Dia 27 de abril vai ser o nosso encontro. Deixa eu só anotar. Mulheres Unidas pela Fé. Pronto. Dia 27 de abril. E aí, eu vou colocar hoje nos stories o link para você entrar, se você quiser, né? Desejar aí entrar no grupo de oração, tá? Para você participar, para você receber maiores informações, para você receber a localização do endereço e tudo mais, tá bom? Então, já reservem aí. Não tem inscrição, tá bom? Não é um evento pago, tá? Não tô vendendo entrada, não. É um encontro que nós vamos nos reunir, você vai de maneira gratuita e lá nós vamos, cada uma vai estar trazendo aí a sua contribuição para a mesa e para o altar, tá bom? Então, se organizem aí. Dia 27 vai ser o nosso encontro do grupo de oração, tá bom? Então, vamos. Lucas, capítulo 8, vamos terminar o 8, a partir do versículo 40, e aí depois nós já vamos para capítulo 9, tá bom? Então, vamos. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre,
a multidão te aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então, a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem a comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Então, vamos começar hoje o nosso devocional debaixo dessa palavra, debaixo desse entendimento. Qual o entendimento, Carol? Que agindo Ele, quem é que pode impedir? Para te lembrar de quem Ele é. Eu não sei como está a sua vida no todo. Eu não sei quais têm sido as dificuldades que você vem enfrentando nesses últimos dias. Eu não sei o que vem se passando na sua vida nestes últimos dias, mas de tudo eu quero te lembrar quem Jesus é. Te lembrar acerca e Ele não muda, te lembrar que Ele não muda, te lembrar que Ele ainda continua sendo o mesmo, que Ele continua sendo o mesmo. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Ele continua, Ele venceu, Ele sempre teve poder para vencer a morte, no sentido aqui, dessa menina, de Jairo. E vamos pensar que a Bíblia, em algum versículo aqui, está escrito que muitos outros milagres Jesus fez, mas não está escrito. Porque se fosse para escrever todos os milagres que Jesus já havia feito, não teria papel que pudesse conter todos esses milagres. Então, imagina quantas outras coisas o Senhor não fez. Gente, e Ele continua sendo o mesmo. Então, não se desespere com aquilo que você está vivendo hoje. Lembre-se de quem Ele é. Lembre-se de quem Ele é, tá? Pode não estar acontecendo o milagre agora? Pode. Pode ainda levar um tempo? Pode. Pode ainda não sair do jeito que esperamos? Obviamente que pode. Porque Ele não está aqui para cumprir os nossos deleites, para cumprir aqui com todas as nossas vontades e agir na nossa hora. Não, Ele não está aqui para isso. Nós estamos aqui para cumprir com a vontade dEle e entender que isso vai se concretizar. Essa vontade vai se concretizar. Nós só precisamos confiar. Confiar que tudo vai dar certo? Não,
mas confiar que a vontade dele vai se cumprir, seja ela qual for. Então descansa o teu coração, busque ao Pai revelação do que cabe a você fazer enquanto as coisas não mudam, enquanto você não está, enquanto as coisas não estão acontecendo aí conforme você imagina, tá bom, mas descansa, Deus, enquanto esse milagre não chega, o que o Senhor quer de mim? Deus, enquanto as coisas não estão acontecendo, o que o Senhor quer de mim? E continuar agindo, gente, e continuar fazendo, sabe? Nós não podemos nos desesperar quando as coisas fogem do nosso controle. Amém? Vamos lá, Lucas 9. Jesus envia os 12. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacuda a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então, eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João, eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço estas coisas? E procuravam vê-lo. Primeira coisa que eu quero mostrar a vocês, que esse foi o primeiro envio dos discípulos a evangelizar, né? A ensinar as pessoas, a pregar o reino de Deus, a curar os enfermos, a libertar os cativos e oprimidos. E aqui eles receberam uma ordem de Jesus: vocês não vão levar absolutamente nada. Absolutamente nada. Vocês não vão levar pão, vocês não vão levar bordão, vocês não vão levar saco de viagem, vocês não vão levar dinheiro, nem uma túnica extra. Vocês não vão levar nada. Aconteceram outros envios? Aconteceram. Mas das outras vezes foi diferente? Foi. Mas por quê? Que nessa primeira vez que eles estão indo, eles receberam como instrução essas ordens. Por que eles não podiam levar nada? Por quê? Porque eles iam aprender aqui a receberem esse cuidado do Pai. Porque é isso, gente. Pai sempre, sempre cuidará dos seus filhos. É por isso que você não precisa se desesperar. Ontem à noite eu estava pregando em Taguatinga. Hoje eu estou pregando também. Hoje é acho que é Águas Claras? Hoje, pera. Hoje, setor habitacional, hoje é em Vicente Pires. Hoje eu estou ministrando em Vicente Pires. E aí, porque que ontem, né, pregando, e eu falei sobre a importância de nós andarmos conduzidas por estas revelações.
E o problema, gente, não é você ter ansiedade, tá? O problema não é isso. É impossível, em determinadas circunstâncias, não termos ansiedade. Então, vamos pensar? Qual a mãe que o filho está doente não vai se preocupar? Porque ansiedade é preocupação. Qual a mãe que o filho esteja doente não vai se preocupar? Não vai estar ansiosa? A Bíblia não condena a ansiedade. O que a Bíblia condena? Eu andar ansiosa. Qual que é a diferença, Carol? Andar ansiosa é eu agir por medo por causa da ansiedade. Então, andar ansiosa é diferente de estar com alguma ansiedade. Porque mesmo, vou pegar esse exemplo aí da enfermidade, mesmo com um filho talvez enfermo, eu não vou agir por medo dele morrer. Eu vou agir debaixo de revelação. Mesmo que o medo me sobrevenha, eu não posso deixar com que ele me conduza. E é isso que os discípulos estão aprendendo, a não andar por causa das suas ansiedades. Então, vocês não vão levar nada, porque vocês vão começar a aprender que o Pai cuidará de vocês, seja sendo autoridade, revelando quem vocês são, porque o cajado simbolizava autoridade. Autoridade. Então, eu estou aqui revelando que eu sou um pastor. Eu tenho aqui uma autoridade. Só que as pessoas vão reconhecê-los como autoridade, não por aquilo que eles estão carregando, andando aos olhos naturais. É o Senhor quem vai justificar eles durante a caminhada. Então, não levem pão. Ou seja, vocês não serão alimentados por aquilo que vocês estão guardando. Eu vou estar suprindo as necessidades de vocês. É isso o que Jesus estava ensinando aos discípulos. A aprenderem a serem cuidados por Deus. Porque eu vou falar para vocês, nem todo cristão se permite ou acredita nesse cuidado de Deus. Nem todo cristão acredita nisso. Porque ficam totalmente desesperados quando perdem o emprego. Ah, mas e se eu não trabalhar? Gente, eu não estou falando que nós temos que comer o pão da preguiça, tá? Não é isso. Obviamente não é isso. Mas o que eu quero trazer para vocês à memória? De que Ele é Pai. E Ele vai cuidar de vocês em todos os seus dias. A vossa ansiedade não vai poder acrescentar nada. Nada na vida de vocês. Confie. Aprende. Carol, não sei. Aprende agora. Essa é a hora. A primeira multiplicação dos pães. Alguém comenta para mim? Escreve para mim, Lucas 9, tá? Então vamos lá. A partir do versículo 10 está escrito assim: Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. Então ele os tomou e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaída. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12, aproximando-se dele, e disseram: Manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Dei-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimentos para toda esta multidão. E estava ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos assentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram,
e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que o servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Gente, então vamos lembrar, vamos nos lembrar, vamos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. O que podemos aprender com esses versículos aqui? O milagre pode ser gerado através do pouco que eu tenho. Uma coisa é fato, eu quero acreditar que você tem aí alguma coisa. Pode ser pouco? Pode ser pouco, mas alguma coisa você já tem. Vocês lembram daquela viúva que foi até o profeta clamar a ele que o ajudasse acerca de pagar a dívida do credor? E aí o profeta vai perguntar para a viúva: o que é que você tem em casa? Qual que é a primeira resposta dela? Não tenho nada, Senhor. Mas depois ela se lembra: não, peraí, eu tenho um bocado de azeite. Eu tenho um pouco de azeite. E aí ele fala para ela: vai às suas vizinhas, peça vasilhas, muitas e não poucas, e coloque dentro da sua casa, chame os teus filhos e derrame o pouco azeite que você tem sobre estes vasos. Às vezes, nós estamos esperando o muito acontecer para nós darmos os primeiros passos. Nós estamos esperando o muito dinheiro, nós estamos esperando ter muito para começar alguma coisa. Nós achamos, às vezes, que o milagre se dará quando o muito já acontecer. E nós estamos vendo aqui, nessa multiplicação, que o milagre foi gerado. Oi, Maiana, Leila, que o milagre aqui foi gerado a partir do pouco que eles tinham. Eu não vou me desesperar, porque alguma coisa eu tenho. Então, eu creio que o milagre vai ser gerado do pouco que eu tenho. Carol, a nossa fé tem que ser para que o milagre vai acontecer? Não. A nossa fé tem que ser que Cristo nunca vai nos abandonar. Ponto. O milagre, ele é uma consequência da vontade de Deus. E essa vontade de Deus, ela não está sobre o nosso controle, gente. Então não adianta eu estar aqui para dizer para vocês que o milagre na sua vida vai acontecer e vai acontecer hoje, porque ele não me falou, ele não me direcionou. Só que nós precisamos aprender a servir ao Senhor, não porque tudo à nossa volta vai bem, não porque o milagre vai acontecer. Se eu virasse para você hoje, não é o caso, tá? Eu tô aqui fazendo uma suposição, mas se eu virasse para você e falasse: olha, esse milagre que você espera não vai acontecer. Deus manda, não é o caso, tá? É só um exemplo. É um exemplo figurativo aqui. Deus está mandando eu te dizer que este milagre não vai acontecer. E aí? Quem é você? Você vai deixá-lo? Você vai abandoná-lo? Ou você vai continuar com ele? Porque o que é mais importante para você é ele, não é o milagre que ele faz. Nós devemos nos atentar e nos lembrar disso, gente. Não podemos estar no Evangelho pelos milagres que ele pode nos oferecer. O que tem de melhor no Evangelho é o relacionamento com o Pai, Filho e Espírito Santo. E isso eu posso garantir para você. Isso eu posso te garantir.
que você pode ter. Eu te garanto que se você o buscar de todo o seu coração, eu te garanto que você o encontrará. Isso eu posso te garantir. Milagres, as nossas vontades, não podemos estar no evangelho em busca de milagres apenas. Não. Mas lembrem, o que vocês já têm já é suficiente para alguma coisa começar. Talvez você está orando a Deus, pedindo a Ele a direção de alguma coisa. Talvez você já tenha aí como começar alguma coisa. Você só não está enxergando, porque às vezes o nosso olhar, eu só vou começar quando chegar em tal, aquele olhar de grandeza, e às vezes isso não vai acontecer, gente. Comece com um pouco que você tem. Amém? Bora lá. A confissão de Pedro. Certa vez, Jesus estava orando em particular, versículo 18. E com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Então, aqui estamos nos lembrando o que é verdadeiramente o reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar aonde eu esteja indo para me tornar bem-sucedida. Não é um lugar aonde eu estou indo para receber apenas ou só prosperidade, para buscar a chave da minha casa, a chave do meu carro novo, a chave da minha empresa, para buscar a libertação do meu filho, para buscar um casamento, para buscar a libertação do marido, para buscar qualquer coisa que seja. Reino não é um lugar aonde eu vou para buscar alguma coisa. Não, é um lugar aonde eu vou para deixar. Tá? Para deixar. Para deixar ali a minha vontade. Ainda, o reino de Deus é ainda um convite para morte. Morra todos os dias. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, disse Jesus. Então, essa cruz não é a sua dificuldade. A cruz não é um marido problemático. A cruz não é uma esposa problemática. A cruz não é um filho que ainda não foi liberto problemático.
Não. A cruz não é um chefe problemático? Não. A cruz é um convite para a sua própria morte. Qual foi a cruz de Cristo? É um lugar aonde ele foi morto. Então, esse convite para você pegar a sua cruz é um convite para morrer todos os dias. Não é um marido que você está carregando nas costas, um filho que você está carregando nas... Não. É um lugar para você morrer. É um lugar aonde eu tenho que morrer todos os dias. O Evangelho ainda continua sendo um convite para a morte, porque Jesus está nos ensinando: aquele que não morrer para si, ele perderá a sua vida. Aquele que não perder a sua vida, de modo nenhum a encontrará. Você quer encontrar vida e vida em abundância? Te convido para morrer. Te convido para tomar a sua cruz. Te convido para isso. Te convido para isso. Bora. Transfiguração, versículo 28. Aproximando-se 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Era Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falava sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando eles iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinha visto. Meu Deus. Gente, eu fico imaginando isso daqui. Que loucura. Que loucura, que coisa louca. Deus nos permita viver loucuras assim. Revele-se a nós de forma grandiosa assim. Nos permita ouvir a sua voz como esses discípulos ouviram. Nos permita, Senhor, te conhecer como esses discípulos conheceram. Nos permita, Senhor, é o desejo hoje do nosso coração, é este o desejo hoje do meu coração, Pai, te conhecer mais profundo. Em nome de Jesus, se revele a nós. Se revele a nós. Em nome de Jesus, nos permita te conhecer mais. Nos permita, Senhor, nos permita, abra ainda mais os nossos olhos para que nós possamos ter com o Senhor experiências assim. Nos põe, coloque em nós sede, coloque em nós o desejo de viver isso daqui, Pai. Eu creio que é possível. Eu creio nas coisas espirituais, eu creio nesse mundo espiritual, eu creio na manifestação do seu poder nesse mundo ordinário. Eu creio,
Por isso, me permita viver. Me permita viver coisas extraordinárias assim com o Senhor. Me permita viver. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei você. Eu creio que isso é possível. Glória. Bora. Versículo 37. A cura de um menino endemoninhado. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina. De repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto, para que não o entendesse, e tinha receio de perguntar-lhes a respeito dessa palavra. Então, o que nós precisamos aqui entender e nos lembrar, por mais uma vez, o quanto que a oração do justo, do crente não, do justo, o quanto que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós não vemos o filho querendo libertação. Nós não vemos o filho indo a Jesus buscar por mudança, libertação. Uma mãe que decide orar e se posicionar, sabendo que o filho dela não é aquilo que ela estava vendo. Ela sabia que não era o filho dela. Ela sabia que era demônios, mas ela não sabia como expulsar. Os discípulos não conseguiram expulsar, mas ela foi até Jesus. A primeira coisa que me chama a atenção como mãe aqui, gente, é que ela conseguiu discernir que alguma coisa estava errado e que não era o filho dela. Não era o filho dela. Ela conseguiu olhar e falou: Senhor, ele tem um espírito imundo. Então, pode sair. Essa mudança pode acontecer, mas eu não sei como fazer. Os seus discípulos não souberam como fazer, mas eu creio que o Senhor pode fazer. Então, primeira coisa, ela não começou a amaldiçoar o menino. Ela não falou mal do menino. Por quê? Porque ela sabia que era um espírito maligno que o possuía. Então ela teve, visão. E não estamos falando de alguém aqui que teria discernimento para isso, gente. É alguém que teve visão para saber que não era o filho dela. Gente, peça ao Senhor: Senhor, abra os meus olhos para que eu consiga entender aqui na minha casa e enxergar e ter discernimento de espíritos. Porque é muita mulher lutando contra marido. É muito marido lutando contra mulher dentro de casa. É muita mãe maldizendo o filho como se fosse ele. Gente, uma mulher conseguiu discernir: eu estou aqui para clamar pelo meu filho.
ele não consegue clamar. Ele não consegue pedir, mas eu sei que tudo isso de ruim que eu tô vendo não é ele, é um espírito imundo. Não é o meu filho. Eu sei quem o meu filho é. O meu filho jamais se lançaria ao fogo, jamais se destruiria. Não é o meu filho. São espíritos imundos. Primeira coisa que me chama a atenção aqui é que essa mãe, ela teve esse discernimento de espírito para não olhar mal ao seu filho, não falar mal do seu filho, porque ela sabia que não era ele. E ela foi a fonte certa agora. E você pode ter recorrido a pessoas que não conseguiram, que ela foi aos discípulos. Só que eles não puderam fazer, mas ela não desistiu. Ela continuou clamando. E agora encontrou a pessoa certa. Encontrou Jesus. E você pode buscar. Não é que seja errado você buscar discípulos, gente. Não é. Jesus brigou, advertiu os discípulos. Por quê? Porque o que é que deveria ter acontecido? Esta mulher ir aos discípulos e os discípulos terem conseguido expulsar esse demônio. Esse era o ideal. Às vezes usamos e vemos pessoas falando desse versículo como se fosse errado você buscar os discípulos. Não, tá vendo? Você não pode buscar homens, você só tem que buscar a Jesus, porque só Jesus pode fazer. Não, me desculpa, não entendeu. Vocês ainda não entenderam a responsabilidade da igreja. Porque hoje não temos um Jesus físico para buscar. É isso que ele está falando aqui. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? O que ele está falando? Olha, vai chegar um momento que eu não vou estar aqui. E aí? Eu não vou estar aqui mais. Jesus não está mais andando na terra. Agora, a manifestação do poder acontece por meio do Espírito Santo, que age e faz através de nós. É nossa a responsabilidade de ir e curar. É nossa a responsabilidade de ir pregar o reino de Deus, de expulsar demônios, de curar enfermos. É nossa a responsabilidade. E eu já falei isso daqui. Nós, como igreja, estamos sendo negligentes com o nosso papel, com a nossa autoridade, porque já nos foi dado. Eu vou pregar sobre isso aqui hoje à noite. Sobre isso aqui. Tá na hora da igreja parar de ser negligente e assumir o governo. Assumir a responsabilidade de quê? De manifestar o poder de Deus. As pessoas verão Jesus agora através de você, através de mim. Tá na hora da gente assumir esse lugar e cumprir com o que cabe a nós. Eu não tô falando de mim porque eu tenho um cargo eclesiástico, porque eu tô ali como uma pregadora, porque eu tô ali representando um sacerdócio. Não. Todos nós que estamos aqui, todos nós, você, eu não conheço, não sei. Ah, Carol, mas eu só sou uma membra. Então é pra você. É pra você também. Tá? Se você crê em Jesus Cristo e você tem como habitação, se você acredita que o Espírito Santo de Deus mora em você, é sua a responsabilidade o ministério da reconciliação. Você tem por obrigação, por responsabilidade, pregar reconciliação, reino de Deus. Você tem por obrigação isso. E você tem autoridade para curar, para expelir demônios.
Você só não vai fazer isso se a sua fé for pouca. Você só não vai fazer isso se você for incrédula. Só se houver em você incredulidade. Não é um cargo de missionária que te dá poder. Não é um cargo de pastor que vai te dar poder. Não é um cargo de obreira que vai te dar poder. Não é uma liderança dentro de um ministério na igreja que vai te dar poder. A morte, crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está hoje assentado à direita de Deus Pai, é que te dá poder. Já recebemos todo o poder. Eu vou pregar sobre isso hoje. Hoje à noite, lá em Vicente Pires. Não negligencie o seu poder. Não negligencie a sua responsabilidade em fazer aquilo que precisa ser feito. Vamos tentar terminar? Vai passar um pouquinho hoje, mas vamos terminar aqui. Lucas 9. Quem será o maior? Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor será o maior. Disse João: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome. Olhem só isso daqui. Olhem só isso daqui. Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. O que nós estamos vendo aqui? Discípulos não conseguiram expulsar demônios, mas estavam tentando impedir de quem estava expulsando. Ah, gente, eu não faço, então ninguém vai fazer. Ah, para trás de mim, Satanás. Se você não faz, você não vai fazer por causa da sua incredulidade. Mas não para de impedir quem está fazendo, não. Olha, essa desceu do céu agora. Vou pregar sobre isso hoje. Glória, bora. Gente, você tá vendo? Alguém que não era discípulo, alguém que não era apóstolo, ouviu falar sobre Jesus e já estava anunciando. Meu Deus! E já estava anunciando. E já estava expulsando. Por quê? Porque creu. Não era discípulo. Não era apóstolo. Não andava com Jesus porque estava fazendo a obra. Não estava ali, mas já creu. E creu com tanta fé que já estava exercendo o seu chamado. Meu Deus! Glória! Glória! Glória, glória, glória. Bora continuar. 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Vocês não sabem. Não, mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Discípulos sugeriram a Jesus: Senhor, eles não fizeram o que a gente quis, vamos matar eles. Olhem só, Jesus, eles não fizeram, eles não nos aceitaram, vamos matar eles?
Ah, eles não querem fazer o que eu estou pedindo. Vamos matar eles? Jesus os repreendeu dizendo: o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Ainda que não façam aquilo que eu estou pedindo, eu ainda vim para salvá-los. É essa mentalidade que nós devemos ter. A mente de Cristo, para olhar para as pessoas. Porque muitas das vezes é isso. Ficamos com raiva dos nossos maridos. Por quê? Porque não estão fazendo aquilo que a gente quer. A gente não consegue controlar eles. Filho, para. Nem sempre a gente controla. Tá não. Aí você vai para a oração porque você não controla eles, mas queria controlar. Aí você vai para a oração porque você está tentando controlar Deus. Deus faz isso. Deus, estou aqui orando. Vou jejuar para esse homem mudar. Não, jejua para você ser a mulher que esse homem está querendo. Você tem que jejuar para ser a mãe que esse filho está querendo. Está precisando. Tá? Irmãos. Não é fácil não, mas é possível. Tá? O evangelho não é mole não, mas é possível de vivê-lo. É possível. Quão difícil é seguir Jesus. Olha só. 57. Quando andavam pelo caminho, o homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outra disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-lhe, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. É fácil? Né? Não. Por quê? Porque nem tudo que eu pedir a ele eu vou ter. Gente, eles estavam pedindo para viver um pecado? Não. Jesus, deixa eu sepultar meu pai. Não é lícito? É lícito. Mas para aquele momento, para aquele homem, eu estou dizendo que é pecado sepultar os mortos? Não. Mas eu estou falando que naquele momento, para aquele homem, Jesus não deixou. Outro queria despedir-se da sua família. O que tem de pecado nisso, gente? O que tem de errado nisso, gente? Nada. Mas ouvi um não de Jesus. Maturidade é esse patamar aqui, ó. É quando eu peço também a Deus direção para o que é lícito. Deus, eu estou pensando em ir para Formosa visitar minha família. O Senhor é comigo? Eu posso ir para lá? É o que eu faço. Por algumas vezes eu fui impedida de ir para Formosa para ver a minha família. Às vezes, por exemplo, dessa última vez, eu fui para lá, eu fui pregar em Formosa sábado e aproveitei, né? E fui ver toda a minha família, claro. Mas eu acho que já tinha quase 2 meses que eu não estava lá. E muitas das vezes eu queria estar lá. Eu queria poder sentar na mesa com meu pai, fazendo aquilo que ele e o Benjamin mais gostam de fazer, churrasco. Ixi, os dois são apaixonados de vontade de sentar na mesa e comer com meu pai, conversar até madrugada fora com a minha madrasta, de poder sentar na mesa com a minha mãe e de conversar com ela. Só que Deus não me permitiu ir por diversas vezes. Maturidade no reino de Deus não é você orar
perguntando sobre o pecado. Até porque eu quero, né? Se você já tem maturidade, você já sabe que aquilo que tem a aparência do mal, eu nem tenho que orar a Deus para perguntar, eu tenho que fugir. Maturidade é quando algo é lícito. Só que eu vou ao Pai para perguntar se é essa o lugar onde Ele quer que eu esteja. Senhor, me permita ir sepultar meu pai. Não. Senhor, me permita ir despedir-me da minha família. Não. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto de entrar no reino de Deus. Você que decidiu colocar a mão no arado, agora tudo, foi sobre isso que eu preguei ontem, tudo o que você fizer, ore ao Pai antes de fazer. Porque se você orar ao Pai antes de fazer, você não vai ter que orar pedindo para abençoar a viagem. Eu oro ao Pai. Pai, o Senhor me permite ir para Formosa visitar minha família? Amém, filho? Pode ir. Se eu recebo de Deus um sim, ao entrar dentro do carro, eu não oro. Deus, abençoe a minha viagem. Senhor, põe um anjo à esquerda, à direita, na frente, atrás. Que o Senhor me guarde e me livra aqui da estrada, de todo acidente. Eu não oro. Não oro. Por quê? Porque eu sei que é a vontade de Deus que eu vá. Porque eu orei antes de ir. Então eu entendo que eu já tenho a bênção de Deus para ir. Eu entendo que eu já estou debaixo da vontade do Pai. E se eu estou debaixo da vontade do Pai, aonde eu for, a mão me protege, a mão me guarda. E se porventura vier acontecer algum acidente, é porque foi esta a vontade do Pai também. Então eu oro antes para saber se eu tenho que ir. Porque se eu recebo de Deus um sim, eu não tenho que orar pedindo a bênção. Eu não tenho que orar a Deus, abençoa então a minha viagem. Satanás. Não. Se eu oro antes de ir, eu não preciso orar no caminho. Pela viagem, não. Pai, estou indo. Obrigada. Agora me revela, cheguei. Agora me revela o propósito de eu estar aqui. Pronto. Você percebe que a oração é diferente? Não é Pai, abençoe a minha... Não. Deus, já estou aqui. Agora me revela o que é que o Senhor quer de mim aqui. Viu? Gente, então obrigada. Deixa eu falar. Sábado. Os nossos devocionais sempre são de segunda a sábado, né? Só que sábado agora não vai ter devocional aqui, tá? Porque sábado eu tô pregando de manhã, à tarde e à noite. Oh Deus, tem de misericórdia da tua filha. Sábado eu vou pregar de manhã num retiro, à tarde no Curadas e Saradas, né? No encontro de mulheres, à tarde, e à noite eu vou pregar em outro encontro de mulheres à noite. Viu? Então sábado já se preparem aí. Nós vamos ter devocional até sexta, tá bom? Sábado não vamos ter devocional, porque eu vou estar pregando, tá bom? Então, gente, obrigada. Amanhã vai ter. Aguardo você que amanhã, às 8 horas da manhã, para darmos aí continuidade e ler amanhã Lucas capítulo 10, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Obrigada, Elizabeth. Saudade, viu?